Pronto, agora oficialmente gravando e começando o nosso encontro, nosso último encontro do Conversas Abertas 2025. Desejar bom dia a todas, todos e todos que aqui se encontram. Eu me chamo Gabriela Guedes, sou membro do coletivo Margem Psicanálise aqui de Fortaleza, né? E esse ano estou responsável, juntamente com o Vitor e com o Davi, pela organização do Conversas Abertas. E eu gostaria de começar, né, essa fala introdutória dizendo a minha felicidade de hoje estar aqui com os corpos, né, não dissidentes, com os corpos dissidentes, não normativos, né, e vou introduzir falando das afetações, né, enquanto membro do coletivo, de ter participado, de ter organizado esse encontro com os meus colegas. E quando a gente pensou nessa temática, nós pensamos a partir da lógica da clínica pública. Quais corpos chegam numa clínica pública? Né? Quais corpos compõem uma clínica pública? Quais acessos são permitidos né, através da clínica pública? E os corpos, né, não normativos, os corpos fora da norma, o mal-estar na norma, que é né, o título desse Conversas Abertas, foi onde direcionamos realmente todos os temas, né, que guiariam os encontros. Então, perguntas como se constrói uma clínica queer, né, transexualidade, sexo e controle, o tema que hoje vocês verão daqui a pouco com o convidado escolhido para hoje, Matheus Cherry. Temas assim nortearam todo Conversas Abertas e hoje nos traz aqui nesse último encontro muito afetados e podendo dizer que desde o primeiro encontro, né, quando a pergunta era uma clínica queer, né, como se constrói essa clínica? E através de falas como da Melin, e de vários outros convidados, a gente pôde entender e compreender que uma clínica ela se constrói através da escuta e da não segregação desses corpos por estarem fora de uma norma padrão estabelecida. Então, diante disso, nós iniciamos o último encontro do Conversas Abertas com o coração muito leve, muito feliz, muito implicado, muito questionando algumas normas e também desconfortáveis em alguns lugares. Trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje, gostaria de agradecer a pessoa do Davi, né, do Vitor, em especial do Matheus Cherry, meu melhor amigo de trajetória e de alma, que hoje topou ter essa conversa com a gente sobre um tema que é muito caro para ele. Então, Matheus, seja bem-vindo. Eu gostaria de abrir essa sala, já agradecendo também pelo espaço de fala, e vou passar para o Vitor. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Vitor, sou psicanalista, sou membro do Coletivo Margem, estou aqui junto com a Gabi e com o Davi organizando conversas abertas nesse semestre. E, assim, né, o que eu queria trazer é pensar um pouco nas afetações que esse espaço proporciona, né? Ai, deixa eu colocar aqui o meu destaque também, só um minutinho. Então, pensando mesmo nas afetações que essas conversas proporcionam para a gente, que estando nessa atuação enquanto psicanalista, né? Assim, acredito que aqui tenham psicanalistas, pessoas interessadas em psicanálise, em clínicas públicas, né? Então, acho que é um atravessamento que perpassa por todos nós. É, a relevância de ter um espaço para a gente poder falar do que atravessa a gente na clínica, que talvez em outros espaços isso não aconteça, ou não seja o foco dos espaços, né? Às vezes muito pensar a teoria de uma forma como se fosse pura, como se fosse, inclusive, desimplicada, né? E aqui no Margem a gente tenta, a partir das afetações, né, do que nos atravessa, construir algo em cima disso e compartilhar com vocês, né? Criando um espaço, inclusive, de formação, como a gente entende, que viabilize formações de psicanalistas, né? Espaço de troca. E então, assim, né? Fazendo uma revisitação dos encontros anteriores, né? Em especial dos dois últimos, a gente teve o terceiro encontro com as falas do Lincoln, da Alice, né? Pensando
Território teve uma fala sobre a teoria queer também, que foi bem interessante, né? O Lincoln traz isso da teoria queer enquanto o radical do indivíduo, o não no identitarismo, né? E inclusive a sexualidade e o gênero como tecnologias sexuais, né? E aí ele trouxe também o Foucault, lembrando que o sexo não foi algo exatamente reprimido, mas criado num invólucro, né? Dentro dessas perspectivas de controle de saber poder. E eu acho que isso ajuda a gente a refletir, né? Bem, a psicanálise trabalha amplamente com sexualidade, né? E acho que trazer outros saberes ajudam a gente a entender, inclusive, o lugar de onde a psicanálise parte, né? Que é também um aparato de saber poder, né? E se a gente não tá atento a isso, a gente pode incorrer na clínica em violência também, né? Que, que foi. E aí, enfim, eu vou falar do próximo ponto também, mas a Alice trouxe muito isso é, da psicanálise sai desse ponto, mas que mas a gente sabe que a gente trabalha com a postura de não saber, contraditoriamente, né? E da radicalidade do sujeito. E isso leva a gente a entender que a clínica é inegavelmente política, né? Então, que é uma coisa que psicanalistas, de alguma forma, ignoram na ideia de uma clínica que seja, esqueci até o nome da palavra agora, neutra, de alguma forma, né? Que é muito curioso, assim. Então, se a gente não está atento a essas questões, a gente pode acabar caindo nessa falácia da clínica neutra, né? E aí, no encontro passado, né, sobre homossexualidades, a gente teve a fala do Alan e da Adriana, que também foram bem interessantes. O Alan trouxe um tanto do perigo do não dito, né, dessa regra não escrita nas instituições de psicanálise, de não aceitar pessoas homossexuais, como se isso fosse uma suficiente para negar a participação de uma pessoa na organização ou enquanto psicanalista, e que é algo que se a gente não percebe e conversa sobre, isso se perpetua, né? E aí eu trago a fala da Adriana, que é dessa ideia de a gente conhecer o problema para criar mecanismos de enfrentamento, e em contrapartida, que, por exemplo, na Câmara de Vereadores, os projetos que visam o público LGBT, eles não são nem lidos, não são nem lidos, então não há disposição para discutir temas que são relevantes para algumas populações em específico, né? E aí volta inclusive a fala da Alice do sujeito abjeto enquanto algo que se retira daquele grupo para uniformizá-lo numa tentativa imaginária, né? E se perpetua e a gente tem que estar. É importante que a gente possa discutir isso, assim. Então, esses, assim, acho que os quatro encontros, né? O primeiro sobre clínica queer foi muito interessante também. Sobre transidentidades também foi outra coisa que me deixou muito atravessado, porque eu acho que se a gente a gente precisa poder discutir sobre as temáticas que aparecem na clínica para poder ter expandir um pouco a escuta mesmo, né? É um não saber, mas que tem que, alguma coisa você tem que saber para poder você trabalhar com esse não saber, eu acho, né? Então, e aí também o perigo de a gente achar que sabe. E já, por exemplo, acho que foi uma fala do Martin no segundo encontro que me chamou muita atenção. Por exemplo, uma pessoa trans pode ir para a clínica sem ter a questão de gênero como uma questão. Talvez a questão seja outra. E se a gente está na expectativa de escutar algo, a gente sai da função de analista, né? Então, eu acho paradoxal, mas a clínica é muito paradoxal, né? Então, tem que saber, mas também tem que não saber. E para que seja possível. Então, para mim, estar aqui mais um sábado com vocês, né? Podendo discutir questões relevantes e pensar psicanálise clínica de um lugar que talvez seja um pouco diferente, é muito relevante, né? E eu gosto de falar que a minha posição no coletivo, estar num coletivo de psicanálise, é uma forma de lidar também com as angústias da solidão da clínica, né?
Então, muito feliz de poder estar aqui, e não só nessa atividade, né, nas várias outras que a gente promove também. Próximo ano vamos ter outras atividades, então fiquem aí ligados no Instagram. E poder, inclusive, vamos abrir para receber novos integrantes, né, quem tiver interesse. Tem uma galera que esse semestre participou de todas as atividades, né, e é muito legal ver a aproximação de pessoas com o coletivo. Enfim, que continue sendo esse espaço de troca, de possibilidade de fala, de pensar junto. E acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Boa conversa pra gente. Bom dia, gente. Que satisfação estar aqui hoje, encerrando mais um ciclo aí de atividades, né, da gente. Agradecer também, além dos nossos convidados, a Gabi e o Vitor por ter topado aí essa empreitada. A gente sabe da importância do Conversas Abertas, que é um programa que a Carol, um projeto que a Carol tocava, né, e toca ainda. Ela ajudou muito a gente com essa construção, né, teórica do que a gente precisava se amparar e, de certa forma, com quais frentes a gente poderia dialogar, né? E aí o projeto, né, apresentando a vocês, eu sou o Davi, sou do coletivo também de psicanálise, né, o Margem. E o projeto, ele nasce como uma proposta, eu gosto de revisitar, já que a gente está aqui nesse momento nostálgico, fazendo aí uma revisitação dos nossos encontros. O nosso tema desse ano, ele é pensando o mal-estar na norma, corpos, gênero e sexualidade. E essa proposta, como a gente pôde visualizar e, né, do que os meninos falaram, é justamente para pensar o que significa viver fora dessa norma, né? Ou resistir a ela. E quais os efeitos que isso gera sobre esses corpos dissidentes, né? Sexualidades e tipos de experiências não hegemônicas e identidades de gêneros diversas, né? Ao mesmo tempo buscando abrir um espaço para discutir com a psicanálise, pensando justamente essa noção da clínica e como isso pode abrir a expectativa e a discussão com a clínica, né? E os nossos objetivos, quando a gente estava lá, os meninos falando aí, revisitando, eu achei interessante pegar um pouquinho dos objetivos que a gente pensou também, para a gente ter uma ideia do que a gente conseguiu alcançar, né, com a proposta, que é justamente pensar, promover reflexões críticas sobre as formas de normatização da sexualidade, promover diálogo interdisciplinar entre psicanálise, saúde, educação e movimentos sociais, que foi bem recheado, inclusive, acho que isso a gente conseguiu contemplar também, e ampliar o acesso à discussão psicanalítica, democratizando o saber para diferentes públicos, né? A gente tem essa preocupação com a formação, nossa formação também, porque quando a gente está falando de formação, a gente está se colocando aqui também, né? E particularmente o Conversas é algo que acaba tocando também muito, porque a gente tem contato com os textos e com as discussões, e isso é muito rico. Bom, o encontro de hoje a gente tem como proposta sexualidade, droga e cidade, né? Sexo, droga e cidade. Territórios, corpos e atravessamentos sociais. Esse tema ele vem de uma problematização aí algumas questões que a gente pensou, né? Também de inserção no campo, mas também por essa via teórica, né? E aí a gente começa a se questionar sobre isso e o que surge mais ou menos de um esqueleto aí de convite para o debate é o seguinte: a cidade é palco em que múltiplos atravessamentos reverberam numa trama social que roteiriza corpos e subjetividades. Nesse cenário, distante de uma redução simplória e restrita do campo da individualidade, sexo e uso de drogas se entrelaçam profundamente com a dinâmica em composição territorial, com políticas públicas e, por sua vez, relações de poder, partindo do pressuposto de que os corpos não são apenas matéria, mas também signos que performam, resistem e reivindicam o espaço. Como pensar suas trajetórias na cidade? Que tipo de cidade se desenha quando, em meio a arquiteturas normativas e políticas de controle que regulam o trânsito, o desejo e a visibilidade, corpos dissidentes insistem em existir e circular desafiando sua tentativa de apagamento e experimentando os desafios da norma, né?
Como pensar também os vínculos entre drogas, sexo e cidade sem reduzi-los ao estigma ou à lógica da abstinência? Poderiam os espaços urbanos também ser passíveis de intervenção, de invenção e potência, né? E aí, a partir disso, a gente tem um convidado muito especial, a Gabi já fez aí uma breve introdução, o Matheus Thierry Lima, que ele tem graduação em psicologia pela a Unicatólica e pós-graduação em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública, né? Apoiador institucional de saúde mental no Copom, professor na Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, e tem os estudos, né? Esse campo de estudos, a gente vai ter um encontro de diálogo aí, justamente porque ele se encontra nas discussões que envolvem dissidência de gênero e sexualidade, psicanálise, políticas públicas de saúde mental e redução de danos. Matheus, eu passo a palavra para você. Novamente agradeço o convite. O tempo é seu e o espaço também. Pode fazer o bom uso aí que você quiser. Obrigado, Davi. Agradeço, né, ao coletivo pelo convite. Ah, é de extrema, enfim, eu falei até no início, olha, dá até um nervosinho, porque eu já conheci o coletivo através de Gabi, e já o coletivo, em muitos momentos, acompanhar o Conversas Abertas para mim foi muito caro. Essa temática, para mim, é uma temática muito cara, né? Converge muito com algumas inquietações minhas, tanto de estudo, mas inquietações pessoais também. Então, ah, compondo um pouco, né, dessa apresentação, eu tive uma experiência através da residência, né, da residência em saúde mental, tive uma experiência no CAPS AD, aqui da cidade de Limoeiro do Norte, ao que me levou a alguns estudos relacionados a essa temática, né, temática que, na verdade, eu já vinha me inclinando desde a graduação, mas só para situar de qual lugar eu estou partindo, né? Eu sou um homem cis, branco, e sou uma bicha que busca estudar, né, sobre outras bichas, o que que essas bichas têm produzido, e uma galera que insiste em encher o saco dessa galera, né, desse pessoal. Então vamos lá. Além disso, também sou usuário de múltiplas drogas, algo que a gente vai conversar um pouco, né? Mais para frente, algo que está em interlocução com a temática. E, bom, uma grande empreitada, né? A gente primeiro falar sobre clínica queer, falar sobre corpos dissidentes e correlacionar isso com o território, né? Com as cidades, com a utilização de substâncias, com esse corpo-território, que foi o texto que vocês colocaram como base, né? Esse corpo que ele é social, que ele é geográfico, esse corpo que ele é político. E aí eu pensei em números. Quais referências eu poderia estar trazendo, né, para compor um pouco da nossa discussão, né? A gente tem Butler, a gente tem Preciado, a gente tem o próprio Freud, que traz algumas questões relacionadas a esses tensionamentos, a esse mal-estar, mas eu acho que essa discussão, ela converge para algo que me inquietou desde assim, no primeiro momento, a buscar esses estudos, a olhar para corpos dissidentes, e aí eu peço licença para fazer uma subversão, porque aqui eu não vou estar necessariamente utilizando como referência, na verdade, para além, né? Estarei utilizando, mas para além disso, para além das referências acadêmicas, para além desses autores já conhecidos, eu vou trazer uma das minhas principais referências para falar sobre corpos não dissidentes e as suas transições, transgressões, as suas travessias, que é trazer um pouco de Linda Quebrada, trazer um pouco de Jupe do Bairro, de Ventura Profana, né, que foi a primeira galera que me colocou de frente para estudar, né, para olhar um pouco para essas questões. Eu costumo falar que antes mesmo de
eu conhecer sobre a performance de gênero, a mimetização do gênero, né? Esse gênero que está desemparelhado de sexo, de sexualidade, né? Onde a gente encontra dentro dos escritos de Butler. Antes disso, eu já escutava Linda Quebrada cantando. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. Então, eu acho que essas discussões elas vão me situar dentro desse encontro de hoje, tá certo? E aí eu começo trazendo uma citação de que eu acho que vai convergir um pouco com essa discussão do Saulo. Eu estava em uma palestra há umas 2 semanas na Escola de Saúde Pública com o Saulo Ciasco, que é um dos autores do livro Saúde da População LGBTQIAPN+. E ele traz exatamente o que é o gênero. O gênero nada mais é do que uma CNH. O gênero, ele vai possibilitar, a depender de qual designação, né, é colocada ali ao nascimento. E aí a gente está falando um pouco desse cruzamento de gênero, tal qual a norma vai trazer, né? Esses ideais de norma vão trazer. Ele vai trazer para esse sujeito quais espaços ele vai ter a possibilidade de perambular, de percorrer. De que forma ele vai ter esta possibilidade de percorrer, não é? E aí, é exatamente pensando a respeito disso que a gente consegue, que a gente reflete sobre essa questão destes corpos dissidentes, quais territórios esses corpos dissidentes estão autorizados a percorrer, né? De que forma esses corpos estão autorizados a se utilizar desses territórios, de que forma esses corpos, de que forma a gente tem essa interlocução desse corpo, que também é um território, de certa forma, e nós vamos ter uma série de outras instituições legislando sobre ele. Para além desse ponto, que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, a gente tem uma outra grande questão aqui, né, que é colocada, que é quando nós falamos do objeto droga, não é? Eu acho que é um diálogo que a gente precisa fazer de forma muito sensível, né? E aí eu trago minha fala exatamente tentando me ater a esta sensibilidade, a este cuidado, porque a pretensão aqui não é estabelecer um nexo causal entre vivência de corpos dissidentes e consumo de substâncias, né? Entendendo que, né, principalmente dentro da psicanálise, a gente tem essa concepção de que há uma função individual para cada sujeito da utilização de determinadas substâncias, não é? Mas é entender também que existem experiências similares, né, que vão que é interessante da gente ter certas reflexões sobre isso. E aí eu parto de forma bem simples para a gente conseguir de início conceitualizar o que é droga, o que é o objeto droga, né? A Organização Mundial da Saúde ela vai trazer que droga é qualquer substância que vai produzir uma alteração no organismo. Então, quando eu trago para vocês, né, que eu sou um usuário de múltiplas drogas, é comum que automaticamente as pessoas elas já associem a utilização de drogas ilícitas, né? Porque falar de droga dentro do nosso imaginário popular é exatamente emparelhar as suas possibilidades de definições a esse espantalho do pânico que é constituído, né? E associar esta palavra à utilização de drogas ilícitas. Mas droga é qualquer substância que vai possibilitar essa alteração no organismo, né? Inclusive, essa palavra ela vai ter raiz lá do século XVI, relacionado às especiarias, né? O comércio marítimo da Holanda, a essas especiarias que eram comercializadas. Apesar da gente ter essa palavra definida nessa época, a gente tem desde a Grécia Antiga filósofos que vão ali estar versando sobre, refletindo sobre a utilização de substâncias, né, relacionadas à produção de prazer, né, relacionadas inclusive a essa temperância, né, já falando sobre os exageros e os não exageros, sobre essa possibilidade medicamentosa, né, o fármaco, sobre a possibilidade dionisíaca, né, da afrodisíaca, enfim, a gente não tem quando a gente fala do objeto droga, a gente não tem como registrar
uma civilização, dentro dessa definição que nós temos, que não tenha feito a utilização, né, de alguma substância, de alguma molécula que proporcionou alguma alteração no organismo. E aí, quando a gente puxa um pouco para a psicanálise, né, principalmente através do mal-estar na cultura, o Freud vai trazer que, na realidade, a própria constituição da civilização ela é marcada exatamente ou sucessivas tentativas ali de lidar com esse desprazer desse acordo social, né? Esse constante embate entre as pulsões e entre as limitações impostas pela cultura, entre essa suscetível busca de uma completude, de uma felicidade, ou pelo menos um apaziguamento do desprazer, ou pelo menos um apaziguamento das angústias que são geradas através desse contrato social. E Freud, inclusive, é nesse ponto onde ele vai versar sobre uma das possibilidades que nós temos de forma a tentar alcançar, né, essa felicidade, ou pelo menos apaziguar o desprazer, está na utilização de substâncias, né? Está na utilização de drogas ali tal como ele traz, é uma via rápida, de certa forma, de imputar essa felicidade, essa sensação de completude para o indivíduo, né? Entretanto, também pode ter ali suas devidas consequências. E aí, ah, mais para frente, a gente vai ter os autores, atualmente, quando a gente estuda a questão da psicanálise, né? Com as drogas, com a adicção, com toxicomania. Lembrando que quando eu estou falando aqui da utilização de drogas, não necessariamente eu estou falando de toxicomania, né? Entendendo que é um termo muito utilizado para a psicanálise, mas existe um outro tato, existe um outro lugar do sujeito em relação a esse objeto, né? Mas que está muito correlacionado e toxicomania também não se reduz apenas à questão da utilização de drogas, mas que está correlacionado exatamente a, principalmente quando a gente vai olhar hoje para o modo de vida da nossa sociedade, o modo de vida contemporâneo, né? O que o Lacan, inclusive, ele vai trazer, muitos autores vão fazer essa associação ao se debruçarem sobre a utilização de substâncias, ao se debruçarem sobre toxicomanias, ao discurso do capitalista, a esse discurso que ele não dá margem para a castração, a esse olhar, a essa possibilidade de nós conseguirmos apaziguar constantemente essa angústia, essa possibilidade da gente não lidar com essa angústia, né? A essa venda de que sim, existe algo que vai tirar o seu sofrimento, existe algo que vai possibilitar uma vida sem sofrimento, né? O que o Bill Churran também vai trazer um pouco na sociedade, sociedade paliativa, né? Essa venda constante que nós temos de possibilitar um viver sem angústia, né? Possibilitar ali uma experiência sem necessariamente um desprazer. A gente vai ter remédios, substâncias para dormir, para estudar, para trabalhar, né? Isso quando a gente não se utiliza do próprio trabalho como na busca do trabalho como uma completude, na compulsão por compras, né? Então, constantemente no nosso viver contemporâneo, a gente está inclinado a buscar isso que vai trazer um certo apaziguamento às nossas angústias, né? Isso que vai trazer ali ah, um viver sem espaço para sofrer. E aí, quando a gente faz essa interlocução com a vivência de pessoas LGBTs, que mais uma vez eu coloco aqui, a questão não é traçar um nexo causal, mas é tentar identificar dentro do fenômeno, né, vivências que podem ser similares, né, ali, entendendo que, sim, o objeto ele vai ter uma função ali para cada sujeito, né, na forma que ele vai agir, na forma que ele vai se colocar na vida de cada sujeito, mas a gente pode traçar algumas similaridades que são comuns ao corpo dissidente, a esse corpo que está em conflito constante com a norma, né? E aí a gente tem uma pesquisa de 96, na verdade até os próprios estudos sobre essa temática que vai fazer essas interlocuções, eles são bem escassos, né? Mas a gente tem uma pesquisa em 96
nos Estados Unidos que ela vai tentar identificar alguns motivos, né, que vai trazer essa correlação da população LGBT com a utilização de substâncias psicoativas. E aí ele vai apontar três, três justificativas, né, três possibilidades ali. A gente tem, e aí lembrando que é um estudo de 96, ou seja, a gente tem um outro, um outro panorama cultural, né, em relação a isso, mas algumas coisas ainda se apresentam. Primeiro, nós temos a questão de que muitas pessoas não dissidentes, elas vão encontrar em espaços como bares, boates, a possibilidade de realizar conexões afetivas, né? A possibilidade de encontrar os seus pares, né? Atualmente, a gente tem outras possibilidades relacionadas a isso quando a gente está imerso dentro de uma cybercultura, né? A gente tem os aplicativos de relacionamento, a gente tem outros meios ali. Mas eu vou guardar um pouco dessa discussão porque ela vai ser muito importante para a gente pensar um pouquinho dessa questão desse território, né, desses corpos dentro desse território. Segundo, ele vem trazer o, o próprio sofrimento constituinte do que é ser um corpo dissidente, né? E aí o próprio artigo, né, que foi indicado, ele vai trazer um pouco disso, né? Quando a gente pensa no sofrimento do corpo dissidente, quando a gente pensa no sofrimento da população LGBTQIAPN+, a gente tem dados que, inclusive, são de certa forma subnotificados, porque a gente, infelizmente, não vai ter ah, estudos advindos de políticas públicas para isso, mas a gente tem ONGs que vão trabalhar em torno disso, que é a violência, né? Que é quando a gente traz a questão, quando a gente reflete, na verdade, sobre uma porcentagem significativa de pessoas trans que até os 12 anos de idade elas podem ser expulsas de casa, né? O bullying sofrido na escola, o que vai ocasionar uma evasão do sistema educacional, quando a gente pensa, né, nessas pessoas tendo como 90%, que 90% dessas pessoas elas vão encontrar como possibilidade de subsistência o mercado do sexo, né, a prostituição. E principalmente quando a gente tem ali uma expectativa de vida, e aí eu estou falando agora especificamente para pessoas trans, de 35 anos para essas pessoas. E onde a gente tem um país onde mais mata pessoas trans concomitantemente, onde consome mais pornografia, né? A gente tem essa dualidade e é onde a gente para e pensa sobre o lugar da utilização de certas substâncias na tentativa de apaziguar esse sofrimento, né? Esse sofrimento que ele está muito relacionado a essa condição de existir enquanto um corpo não dissidente, né? Eu gosto muito, dentre algumas leituras que eu faço, eu gosto muito de da Camila Bichada, no livro Las Malas, né, As Malditas, que foi publicado de início aqui no Brasil como Parque das Irmãs Magníficas. E ela vem trazer exatamente essa crueza do que é viver, né, do que é uma travesti dentro da prostituição. E ela fala sobre este momento na vida em que o livro ele vai se misturando ali entre ficção, fantasia e a própria história de vida dela. E ela traz sobre essa própria condição de uma necessidade de um anestesiamento para você viver nas ruas, né? Dessa condição ali de que é preciso se anestesiar em certas medidas para você suportar o que que esse corpo, dentro dessas condições, ele vai suportar, ele vai atravessar. Como uma terceira condição que esse estudo traz, ele vai trazer o próprio ato de transgressão, né? E aí, enfim, né? A psicanálise ela vai trazer muito sobre isso, né? Sobre como o proibicionismo ele vai incitar, né? O outro lado da moeda, como o proibicionismo ele pode ali de certa forma possibilitar um pouco, trazer um pouco desses desejos, né, para a utilização. Aqui, especificamente, a gente fala realmente das substâncias ilícitas, né? Mas aí eu retorno para a gente pensar dentro desse primeiro tópico, né, desse primeiro ponto sobre bares e boates, sobre esses territórios que passam a ser designados como territórios
de populações dissidentes, né? E é interessante quando a gente pensa nisso e quando a gente vai correlacionar com a historicização do próprio movimento LGBT. A célula do movimento LGBT, ela vai surgir exatamente através dos bares, através das boates, através desses espaços onde essas pessoas elas conseguiam ali ter uma vida, viver fora dessa condição de sigilo, viver fora do performar essa descrição, né, do que tem que performar ali um corpo, um comportamento que não vai digamos assim, tentando camuflar ali algo que pode ser alvo de um assédio, e aí quando a gente fala do assédio destinado a esses corpos, principalmente na segunda metade do século XX, eu estou falando ali não necessariamente de um assédio da população em geral, mas um assédio policial também, quando a gente vai demarcar a população tarântula, né, que perseguia pessoas trans, quando a gente pega nos Estados Unidos a política ali dos não vou lembrar especificamente o nome da política, mas ela trazia a questão de que se você estivesse utilizando dois acessórios, mais de dois acessórios que não fosse ali identificados, designados como necessariamente o seu algo destinado ao seu gênero, né, à sua expressão de gênero, de masculinidade, feminilidade, você poderia ser preso pela polícia. Então, esses espaços ali, né, que inclusive vão possibilitar essa coletivização, né, essas trocas de afeto, passam a ser os espaços de acolhimento, passam a ser os espaços onde essas pessoas elas podem vivenciar sem necessariamente precisarem se camuflar, né? E aí, isso quando a gente fala, isso vai vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente fala sobre gays e lésbicas, mas quando a gente leva as transidentidades, a gente tem uma marca um pouco mais difícil, porque não existe o estar dentro do armário para uma transidentidade, né? A demarcação da dissidência, ela é demarcada pelo próprio corpo. E aí a gente tem uma questão muito interessante nisso, né? Ah, que é essas pessoas, elas acabam sendo designadas como figuras da noite. A Camila Vilhada, ela vai trazer exatamente, né? Parece que a sociedade ela nos vê como baratas. Ao momento em que você liga a luz, elas correm. A partir do momento em que você liga a luz, nos afugenta de alguma forma, né? Então, existe essa demarcação, né, de corpos dissidentes sendo figuras da noite, seja pela possibilidade do esconder-se de alguma forma, seja pela possibilidade dessa transição, desse transitar, né, dessa possibilidade de percorrer certos espaços, sem necessariamente ali, não, na verdade, não impedindo que você sofra uma violência, né? Mas outras possibilidades que essa vida noturna ela vai trazer. Ao mesmo tempo que a gente pensa sobre de que forma a sociedade heteronormativa, cisnormativa, ela vai se utilizar dessas figuras também, né? Quando a gente retorna a pensar que o Brasil é o país que consome mais pornografia trans, aí eu tenho uma parte muito interessante do livro da Camila, onde ela vai colocar exatamente isso. Olha, sem as travestis, sem o serviço das travestis na prostituição, a sociedade vem a colapso, né? Porque é a gente que apazigua, ela coloca, a gente é que apazigua os seus maridos, né? A gente é que vai trazer essa possibilidade dele conseguir experienciar, de certa forma, os seus desejos proibidos, né? Então, há essa manutenção do papel da travesti, ao mesmo tempo em que a Linda Quebrada, ela também vai, quando a gente pensa nesse tensionamento, corpos dissidentes e territórios, né, e nessas possibilidades, Lin vai trazer também, né? E aí eu peço licença para citar ali os termos literais mesmo. Lin vai trazer, não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. E a gente para e pensa o que Paul Preciado ele vai trazer em um texto onde ele fala sobre a arquitetura estratégica dos banheiros, né? Essa condição de ser um espaço ali onde ele vai proporcionar exatamente essa possibilidade da vivência desses desejos proibidos, né? Inclusive as próprias políticas de segregação, né, de gênero que vão designar quais corpos podem percorrer quais banheiros,
ela também cita isso, né? Porque quando a gente designa uma travesti a um banheiro masculino, ela potencialmente vai sofrer violência, né? Ou por muitas funções ela pode ser utilizada dentro desse local, né? Realmente de satisfação sexual de um desejo proibido por esses homens. Então, existem todas essas questões quando a gente pensa nesses territórios, quando a gente pensa nessa, nesse percurso que essas pessoas vão fazer, né? Quando a gente pensa ali que existe uma cidade, né, que existe ali que não necessariamente vai excluir por completamente, apesar de marginalizar essas pessoas, apesar de aniquilar estas pessoas, aniquilar estes corpos, mas que vai empurrá-los para uma vida segregada, porque esses corpos também exercem uma função a essa norma, de certa forma. E aí são essas questões que é interessante da gente poder pensar, da gente poder visualizar, né? E da gente pensar, inclusive, qual o papel da psicanálise nisso, né? Exato, qual o papel da psicanálise dentro dessa construção, pensando que, inclusive, a psicanálise, por muito tempo, e ainda hoje, na verdade, dentro dessa questão, né, colocada do saber-poder, ela ainda patologiza corpos trans, né, corpos dissidentes. Por muito tempo a psicanálise ela vai colocar a transgeneridade, a transidentidade enquanto um campo ali ou da psicose ou da perversão. E aí eu finalizo a minha fala para a gente poder abrir para discussões. Eu não sei se eu acho que está no tempo, né? Aí eu não sei se eu ultrapassei aqui. Eu finalizo a minha fala para a gente abrir para discussão com uma fala que eu escutei da Linda Quebrada em um podcast, quando ela coloca, né? Se eu sou um transtorno de identidade de gênero, então eu vou ser o meu próprio transtornar-se. Eu vou me transtornar e vou me transformar em tantas outras até que vocês não deem conta de me conter, até que vocês não deem conta de me categorizar. Eu sou a prova viva de que a tese de vocês não deu certo. Ela deu surto. Então, eu acho que quando a gente fala sobre a colisão desses corpos, quando a gente fala, inclusive, sobre esse corpo que é política, eu gosto de trazer a Lin exatamente pensando nessa resistência, né? Não é uma resistência isenta de sofrimentos, não é uma resistência isenta, inclusive pensando até nas notícias que foram veiculadas sobre a própria Linda Quebrada nos últimos tempos, existe algo da dimensão do sofrimento que é muito mais acentuado quando você se coloca nessa posição de combate, né? Mas isso possibilita que outras pessoas também resistam, né? Apesar das normas, né, que essas outras pessoas resistam. E é isso. Obrigado pelo espaço. Matheus, muito obrigado pela fala. Assim, importantíssimo você trazer isso, fazer essa reflexão. Achei muito legal isso que você começou falando, se reconhecendo e apontando sobre o uso, né, das substâncias. E logo após retoma isso com aquela imaginário social das pessoas associarem sempre ao ilícito, né? E sempre associar a droga também só essa questão mesmo de um uso compulsório, de uma toxicomania, né? Sendo que a droga ela vai tendo aí desdobramentos, é um significado muito delicado, né? A questão da droga. Porque no campo político, ao mesmo tempo em que, por exemplo, a gente tem pessoas que experimentam aí o chemsex, né? Também que existe em São Paulo muito, teve até algumas matérias que já saíram sobre isso como uma prática, de certa forma, de liberdade, de experiência do próprio corpo, enfim, de relacionamento. Você vê a droga, a questão da droga sendo apropriada no campo da política para justificar, por exemplo, é, uma chacina, para justificar, por exemplo, ações nazistas, mesmo como o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eles encontram barcos ou que às vezes é pescador, qualquer coisa, dentro do limite ali territorial, aí por conta daquele discurso nacionalista, eles justificam bombardear um barco com dois pescadores porque dizem que estavam traficando drogas, né?
Então a gente vê esse deslocamento da droga na educação, assim, vai se atribuindo e vai tendo vários efeitos, né? E trazer essa tua fala é muito importante para a gente refletir sobre essas questões. Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Eu deixei alguns comentários aí também, porque eu já fui me empolgando enquanto tu estava falando. E eu tive um pequeno imprevisto, eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Infelizmente, eu não vou conseguir ver no ao vivo as discussões, mas quando os meninos subirem o vídeo para o YouTube, eu vou resgatar. Mas desde já eu deixo aberto as discussões. Quem tiver aí alguma interlocução, alguma pergunta, algum comentário, o momento de rodar a palavra é esse. Estamos aí. Obrigado novamente, Matheus. Obrigado, Davi. Por enquanto, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o Davi trouxe, porque isso me lembrou muito. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Henrique Carneiro, que ele tem um livro, se eu não me engano, o nome do livro é História sobre o Proibicionismo. E ele vai fazer toda essa discussão sobre de que forma a sociedade ela vai lidar com as drogas, com substâncias ali, e de que forma ela vai incitar certas produções, ao mesmo tempo em que, a depender da condição em que a utilização dessa substância ela é colocada, ela vai ser vista como algo negativo, né? Ela vai causar esse pânico moral. E aí tem uma definição dele que eu gosto muito, que ele fala: a droga ela não existe por si só, né? A droga, a gente tem moléculas sintéticas e moléculas vegetais, mas quando a gente coloca ela dentro dessa função de alteração de um organismo, do funcionamento do organismo, ela vai passar a existir enquanto droga a partir dessa interação com corpos, a partir dessa interação com o ser humano, né? E aí ele traz exatamente, existe uma variação do sentido do que a gente atribui a esse objeto droga, que ele vai modificar-se de acordo com a cultura, de acordo com o espaço-tempo, mas principalmente de acordo com os grupos sociais que vão estar utilizando. Quando a gente consegue ver ali a história do proibicionismo de certas substâncias, da maconha, por exemplo, né? Enfim, de outras substâncias, a gente vai percebendo de que forma esse proibicionismo ele vai estar atrelado com a utilização e o que essa utilização por certos grupos sociais vai possibilitar a essas pessoas, né? E vai gerando ali esse pânico moral, vai trazendo ali essas leis de proibição, né? Se utilizando muitas vezes da medicina ali para justificar certas ações, e aí é algo muito interessante da gente pensar, porque é uma coisa que a gente visualiza, né? Principalmente quando a gente fala da guerra às drogas, né? A guerra fato uma guerra às drogas ali, ou é um extermínio da população negra, né? Um extermínio da população da favela, de certa forma, porque ela não diminui, ou ela não diminui ali necessariamente a produção, muito pelo contrário, né? No que ela se propõe a fazer é, é o seu principal fracasso, de certa forma, é o sentido ilusório, né? E tem danos colaterais muito mais fortes que a gente pode ver dentro de uma dimensão social. Liz colocou ali sobre um post. Matheus, aproveitar enquanto a galera se organiza para falar. Ai, não, a Raquel levantou a mão. Aí depois que a Raquel falar, eu acho que a gente pode ler os comentários do chat para deixar registrado também e a gente poder discutir sobre isso, tá? Mas eu vou passar a Já palavra estava para a lendo aqui. Raquel. Massa. Gente, vocês estão conseguindo me escutar? Só para. Tá, então tá certo. Raquel que participou com a gente no Conversas Abertas também, fez uma fala ali no primeiro encontro, né, Raquel?
Sempre que possível eu tento estar aqui no Margens, apesar de dar um choque de horário com a minha agenda. É, foi muito massa de escutar, Matheus. Faz assim, muito tempo que também sou redutora de danos. Faz, assim, desde, sei lá, da metade da faculdade, faço discussões dentro da área da sexualidade, das drogas, porque são os blocos maiores, assim, dentro da redução de danos. E aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando, assim, das várias experiências que a gente teve em território, assim, né? Aqui em Fortaleza a gente tinha o NUSED, que é o Núcleo de Estudo sobre Drogas, a UFC, né? E aí a gente fazia extensão na Barra do Ceará, que é uma parte litorânea daqui de Fortaleza, que antes da pandemia era um cenário de prostituição, com diversas casas de massagens, e obviamente esses termos mudavam de casa a casa, né? Cada uma tinha sua linguagem, né? Seu modo de organizar. E depois, com a pandemia, houve uma limpeza do espaço para converter um espaço gastronômico, onde foi demolido vários bares, várias casas, e essas mulheres ficaram desabrigadas, né? Boa parte eram mulheres. Óbvio, tinha alguns homens, tinha algumas pessoas trans, mas a maioria eram mulheres cis que faziam uso desse trabalho. E aí modificou totalmente o território. E aí, quando a gente pensa sexualidade, quando a gente pensa redução de danos e o uso de drogas, a gente pensa território também, né? E isso mudou drasticamente a configuração do cenário, né? Então, esses donos de bares não tinham mais seus bares, né? Boa parte das casas de massagem foram fechadas. As mulheres que tinham nessas casas também seu teto perderam, né? Então foram desabrigadas também. E também perderam sua fonte de renda, né? Ao passo que também elas eram muito coletivizadas, né? Elas tinham uma organização, né? Assim, um sindicato praticamente, né? Assim, apesar de elas não usarem esse termo, mas era praticamente um sindicato. Isso também se perdeu, né? Com a desapropriação territorial. E aí, discutando, eu fiquei relembrando assim esse espaço, né? Que hoje é totalmente diferente. É um espaço onde ele é consumido muitas vezes por pessoas de fora, não é mais consumido pelo próprio território, e venderam na época que ia ser um puto investimento local, né? Isso ia gerar renda para os moradores. Spoiler, não, porque boa parte dos comércios, das barracas, não são os moradores, os que são foram alugados, né? E quem consome não é do próprio território, porque as coisas estão caríssimas, né? Então, assim, vem gente de fora, Aldeota Meireles, né, que é a parte nobre daqui da cidade, para ir para lá, por vezes, né? E aí perdeu-se muita coisa, muita história, muitos processos territoriais, muitas vinculações desse movimento. E aí, na hora que você estava falando, eu fiquei lembrando das várias alterações do projeto durante mesmo essa caminhada, porque era feita uma caminhada para fazer o acompanhamento de saúde e de escuta dessas mulheres. E por vezes a gente também escutavam esses homens que consumiam os bares e os donos das casas e as donas das casas também de massagem. E aí eu fiquei lembrando de, por exemplo, uma das coisas que a gente alterou na época foi a forma como a gente nomeava preservativo, que assim, lá em 2018, a gente chamava de feminino e masculino, a gente alterou para interno e externo por causa de uma intervenção de uma mulher trans que falou que não se reconhecia naquela nomeação. E aí, a partir disso, muda-se toda uma configuração do equipamento. E aí também se muda a forma como é acompanhado a saúde delas, né? A gente, ao longo dos anos, também foi vendo que elas não iam para o posto de saúde, que era relativamente perto. Às vezes, algumas delas, por questão de linhas territoriais, né, faccionais,
mas outras porque quando chegavam lá eram maltratadas, violentadas, revitimizadas pelos profissionais que ali estavam, que eram os vigias, a galera da secretaria, da administração, ou então até mesmo outras pessoas que circulavam nessa UBS, mas que ao ver aquelas mulheres não reconheciam como um corpo que também precisava ser cuidado. E aí foi se criado também todo um processo de acompanhamento junto com o CUCA, né? Que era alguns dos funcionários do CUCA, que é ah, uma política de juventude, que também participava desse processo de acompanhamento, começaram aí junto com elas para evitar que esse tipo de situação acontecesse quando os próprios profissionais de saúde não iam para o próprio território fazer esse acompanhamento. E aí, junto com isso, fiquei lembrando das várias vezes que a gente foi fazendo intervenção de redução de danos no próprio território, desde a coisas que é mais comum atrelar à redução de danos, que é levar insumo, né, levar carteira, levar preservativo, até mesmo coisas que fazem sentido naquele contexto, como shampoo, condicionador, protetor solar, creme, né, creme para as mãos, que eram coisas que, por vezes, elas não tinham acesso, financeiramente falando, ou que, por vezes, não tinham tempo para carregar. Então, a gente foi fazendo mini frascos que a gente ia levando a cada vez que a gente ia. E aí, nesse processo, tinham épocas que se faziam tanto as intervenções com fanzines, que é algo mais comum da redução de danos, mas a gente lá fazia o Mete a Colher, que era, enfim, era uma panela que a gente levava com várias discussões sobre sexualidade, violência doméstica, questões territoriais que eram muito da realidade do território, para que elas pensassem formas de se proteger, de se cuidarem entre elas contra alguma violência que pudesse acontecer, seja com o cliente, seja com alguém de uma das casas, né? E isso também ao longo dos anos, isso foi um trabalho que durou 10 anos. Obviamente eu não participei dos 10 anos, mas estive lá alguns dos anos. Isso também foi fortalecendo essa rede entre elas, né? De saber quando alguém está faltando, de ir na casa de alguém quando alguma coisa acontece, de prestar realmente esse suporte entre elas. E aí, passando por isso, eu também lembrei, quando você estava falando sobre essas nomeações da droga em si, e dessas linhas entre cuidado e, enfim, até a gente pensar de fato em uso abusivo e de algo que adoece, cria todo um processo de enfraquecimento de rede, de enfraquecimento territorial. Fiquei pensando, quando eu estagiava no CAPS, o CAPS AD, na unidade que eu estava, ela ficava acoplada a uma UBS. E aí, boa parte dos usuários do CAPS, que tinham muitos receios do imaginário social, do quem é o usuário de drogas, de quem é a pessoa que vai no CAPS, entravam pela UBS, pelo anexo da UBS, para conseguir entrar no CAPS, para que os vizinhos não soubessem que aquela pessoa estava sendo acompanhada pela unidade de saúde. Porque é isso, é preferível ir na UBS, dizer que você foi lá fazer alguma coisa, né, alguma consulta médica mais comum, do que você entrar pelo CAPS, assim, pela porta principal, e ser identificado no próprio território. E aí, nesse espaço da unidade, e aí é muito da gente também ver essas entrelinhas da arquitetura, da dinâmica de existência de cada usuário que chega, de como é que eles chegam, que a gente vai vendo também qual é a relação que ele vai construindo com aquele território e aquele equipamento também, né? E aí, numa das vezes, uma das propostas foi eles construírem seus próprios fanzines para compartilhar e deixar lá na própria unidade. E aí esse grupo específico era um grupo de homens
era um grupo fechado, era um grupo terapêutico fechado. E a gente fez uma mesa assim grande para eles fazerem uns índices, vários materiais. Aí lá pelas tantas, eu só lembro do dia que eu tava assim, já foi na farmácia? Tu foi na farmácia? E eu assim, sem entender, né? Aí uma hora eu fiquei assim, curiosa com essa palavra. Eu falei assim, gente, vocês estão falando de farmácia, vocês estão indo pra onde? Assim, eu não entendi. E aí um deles foi me explicar que a questão dele principal era com álcool e que a família não deixava ele para bares. Só que nos bares era o espaço que ele tinha mais vinculação. Era onde estavam os amigos, era onde estava a comida que ele gosta. Então ele tinha um hábito de ir em um determinado dia para comer uma feijoada com os amigos, ficar naquela roda, ficar conversando. Só que a família não deixava. E aí ele começou a alegar para a família que ia para farmácia. E aí é de perceber essas sutilezas que vão se construindo também de narrar outras coisas para construir possibilidade de cuidados no território, né? E aí ele sempre ia para farmácia. Não todo dia, mas assim, ele tirava ao menos alguns dias da semana para ir na farmácia. E aí ele foi colocando sobre isso, sobre, né, escrever essas possibilidades de espaço que ele tinha, que ele estava tentando construir, inclusive no próprio grupo, de construir outras amizades, história, além da farmácia. E aí, uma outra coisa que eu estava pensando na hora que você estava falando, de uma outra experiência também dessa mesma unidade, foi que uma vez a gente foi fazer piquenique na praça, uma praça ali perto. E aí foi, tipo assim, 22 homens, de novo, era esse grupo fechado, né? Com várias, assim, isopor, garrafa, um monte de coisa, saiu andando, assim, tudo enfileirado para dentro da praça. E aí a gente começou a montar um piquenique. Aí fui eu, mais outra estagiária, o físio, dois preceptores, né, de psicologia, a TO, um enfermeiro, tudo para trás. E aí, o pessoal conversando, comendo, e de repente também foi se construindo pessoas passando, né, eram 8 horas da manhã, e as pessoas passando e parando para saber o que estava acontecendo. Alguns vizinhos se reencontrando, porque não se viam há muitos anos. E ali também foi se construindo também uma outra conversa, inclusive para as pessoas saberem que existia um CAPS ali perto. Só como ele ficava escondido, né, assim, de trás da UBS, muita gente não sabia que ele existia, né? Então, é de pensar esse território também como essa possibilidade criativa mesmo, de fazer outras coisas, inclusive dos próprios, de uma outra forma, né? Porque, assim, praça, eu já morei em periferia boa parte da minha vida, de questões territoriais, né? Então, a ocupação... Gente, vocês estão conseguindo escutar? Raquel, tava travando um pouco, se eu falo. Mas não sei se agora voltou. Acho que não. Voltou? Talvez esteja voltando. Vocês são travados Tu, para mim. você me escuta? Eu acho que travou geral. É. Você Tua quer ir imagem comentando, tá bom, Matheus? Raquel. Ah, não, pronto. Talvez tenha voltado. Eu posso ir comentando por enquanto que ela retorna, tá certo? Retornou? Gente, eu não Ah, sei. Eu voltei ou não voltei? voltou agora. E sim, Tá. Mas, enfim, é desse movimento de ocupar espaços mesmo, né? De dar outros significados e sentidos, não só a seus usos e as suas relações com o uso, que, né, como o Matheus trouxe, né, é uma relação muito.
do um a um, apesar da gente ter esses conceitos mais formais, mais teóricos, a produção de sentido que cada um vai construir, a história, né, afetivamente que foi se desenvolvendo com cada. Então, quando a gente vai fazer essa escuta, por vezes é escutar muito mais sobre a relação familiar, sobre os amigos, sobre o território, sobre uma viagem específica, do que necessariamente o que que a droga fez, né? E aí, assim, faço muito acompanhamento na clínica, né, de algumas pessoas que fazem uso de drogas e, e eu fico assim, tá, mas é uma pessoa que também tem esse imaginário. Vocês vão conseguir me escutar, travou de novo. Estamos, Raquel. Tá, é porque aqui travou. Mas é de ter esse imaginário de que a droga em si é aquela entidade, né, que toma posse da sua vida e que você não tem relação nenhuma com ela, né, esse ar de vilanidade que a substância teria. E é muito o que a gente vai em textos quando a gente vai fazer discussão sobre o uso de drogas, né, do quanto é construída essa narrativa de que a droga é essa coisa, esse grande mistério, que ela se apossa de você e que você perde todo e total controle, né? E é uma narrativa muito proposital. Ela constrói muito extermínio. Ela legitima muita coisa a ser feita com vários corpos, inclusive a negligência, assim, né? De, de vários atendimentos. E eu já escutei relatos assim muito pesados de equipamentos para atender alguém que está em emergência porque a pessoa está sob efeito de alguma ação. E aí é uma linha muito arriscada desde você, porque você está alterado, não está totalmente na sua percepção, você não está consciente totalmente, né? E isso vai agravando, né, os graus de vulnerabilidade social e também de negligência mesmo aí, quando a gente fala realmente de saúde e de política pública, né? Mas enfim, eu vou parar porque minha internet está falhando. Obrigada, Raquel, pelas contribuições. Passar para o Matheus e depois a gente lê os comentários do chat, né, Vitor? Pronto. Raquel, eu acho muito importante assim, essas tuas colocações, e aí eu acabo tensionando um pouco com as experiências que eu tive no interior. Eu sou de Quixeramobim, mas atualmente moro em Limoeiro, vim fazer residência em Limoeiro e me instaurei aqui. E aí a minha experiência exatamente com a população usuário de substâncias, enfim, não necessariamente que apresente alguma problemática relacionada a esse uso, ela foi exatamente aqui e com algumas questões que me deixaram inquieto, sabe? Primeiro, eu pelo menos fico muito feliz em perceber uma inclinação, pelo que eu entendi, não é? Do campo na qual tu atuou, dos profissionais, com essa possibilidade do trabalho em redução de danos, porque a redução de danos ela é um constante embate para você conseguir atuar dentro dos equipamentos de saúde, né? Na verdade, o próprio cuidado com a saúde da população que faz uso de alguma substância ela já é muito estigmatizada na realidade, né? A gente tem ali uma série de vertentes, inclusive ainda um atravessamento religioso muito forte, que vai permear esse cuidado, né? E muitas vezes que vai impedir
que essas pessoas elas cheguem ao equipamento. Dentro desse percurso na residência, né, que eu fiz inicialmente no CAPS 2 para depois passar para o CAPS AD, é engraçado quando a gente percebe que, olha, o CAPS 2, né, o dito CAPS geral, ele tem uma estigmatização, mas o CAPS AD, essa estigmatização, ela é muito mais forte, né? Essas pessoas, elas realmente, elas têm esse receio de chegar a esse equipamento, muitas vezes os próprios... E aí, quando a gente pensa até nas UBSs, aqui pelo menos não existe usuário de alguma substância que vai ser cuidado na UBS, né? Ele é direcionado automaticamente para o CAPS. O espaço dele é, enfim, o cuidado dele é apenas autorizado dentro desse espaço, né? A gente enxerga essa segregação também. Quem dirá a gente poder fazer um cuidado balizado ali através da redução de danos. Isso me lembrou, inclusive, um trabalho que nós fizemos com a população em situação de rua, né? Que isso, inclusive, serviu para que eu quebrasse alguns estigmas meus mesmo em relação a isso, onde o contato com essa população me fez perceber algumas nuances relacionadas ao que representa a rua para esse usuário. Porque a gente tinha pessoas em situação de rua que não necessariamente elas não tinham ali uma casa, mas a questão é que a rua muitas vezes parecia ser mais segura do que a casa dessa pessoa, né? Nós levamos ele aqui, a gente tem o Campo Florestal, que é um espaço de lazer, né? Algo ali, enfim, é um dos poucos espaços de lazer público que a gente tem por aqui. E para a grande maioria dessas pessoas, apesar de ser público, era a primeira vez que eles estavam adentrando nesses espaços, porque eles não se sentiam autorizados ou convidados para conseguir entrar dentro desses espaços, né? Mesmo sendo um espaço de lazer público, era como se fosse esse lazer público ele não fosse autorizado a essas pessoas. E aí eu fico, quando a gente puxa mais ainda para os corpos dissidentes, né? E quando a gente escuta o relato de corpos dissidentes, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, onde elas muitas colocam, né, essa questão do receio de buscar equipamentos de saúde, exatamente por conta das violências vivenciadas nesse equipamento de saúde, né? Ah, e quando a gente coloca isso também alicerçado à questão do consumo de substâncias e a busca de algum cuidado relacionado a isso, a gente vê o quanto essa população, de certa forma, ela ainda está desassistida, né? A gente não consegue, infelizmente, prestar um certo cuidado mais atencioso, mais sensível, né? Destinado a essa população, exatamente quando a gente tem essa série de barreiras impostas pelo imaginário social, pelos próprios profissionais do equipamento de saúde, né? São esses obstáculos que a gente vai enfrentando aí dentro dessa atuação. Isso me lembra até uma colocação da Favero, né? Que ela vai falar que quando a gente fala de cuidado em saúde mental, né, a gente pode puxar lá no Paulo Amarante, quando ele vai colocar as dimensões da reforma psiquiátrica. E falar sobre cuidado de saúde mental não é apenas falar da assistência, mas é falar também da modificação de um pensamento social, da modificação sociocultural, né? Eu não tenho como possibilitar uma assistência de qualidade se eu não modificar de que forma o imaginário social vai olhar para essas pessoas, né? Isso vai afastar essas pessoas do equipamento, isso vai condicionar, inclusive, que por mais que eu preste um atendimento a essa pessoa ela sempre vai estar voltando para um ambiente, para um território de extrema violência com ela, né? Então vai ser um trabalho ali, de certa forma, de enxugar gelo. Então a gente precisa se atentar que o nosso trabalho enquanto profissional da saúde, ele não está apenas no individual, no um a um, mas ele também se insere dentro de uma coletividade, né? Dentro de ser um agente de mudança dentro dessa coletividade. Então, eu acho muito massa essas perspectivas de atuação que tu trouxe. Vamos Massa. para os comentários. Mas Gente, antes de ler os comentários, eu queria fazer um comentário, puxando aí da fala da Raquel e do Matheus. Eu, na graduação em psicologia, tive a oportunidade de ser estagiário no CAPS-AD e foi uma experiência muito, muito legal. É um espaço que eu tenho vontade de retornar como profissional. E é interessante entender que a redução de danos está na base, digamos assim, ideológica
do serviço do CAPS-AD, mas na prática não é o que a gente vê, né? É muito contraditório, inclusive por um atravessamento político-religioso. Que, assim, né, a religiosidade e a espiritualidade têm o seu valor no cuidado, em saúde mental, mas da forma como é colocado, isso é um pouco deturpado, né? E, assim, uma coisa que eu achei super sensível na minha atuação era nos atendimentos individuais, em grupo, como trazer essa pauta. Porque os beneficiários do serviço mesmo têm uma preocupação, um estigma, inclusive trazido de outros grupos, como, né, o Narcóticos Anônimos, que tem essa política do só por hoje, numa ideia de, de se manter em abstenção, em abstinência. Que é relevante para algumas pessoas, com certeza. Tem pessoas que isso é de fato uma prática de cuidado, mas para outras é produtora de violência, sem que eles nem percebam, né? Então, assim, eu ficava me vendo ali num papel de psicólogo, era estagiário, mas eles me viam como psicólogo, de trazer essa temática e a preocupação de parecer que era um incentivo ao uso. Muito delicado como que você aborda isso. Eu tive a oportunidade de mediar um grupo de homens sem outros profissionais do serviço, né? E aí a gente incitava algumas discussões que em outros grupos não havia espaço. E aí outra contradição, o curioso não espaço de fala dentro dos CAPS AD, nos grupos que deveriam proporcionar isso, né? Que às vezes eram, tipo assim, os profissionais querendo que eles agissem da forma como eles acham correto. Então, o espaço para reflexão crítica, para eles trazerem as vivências deles, era limitado. E aí, nesse grupo que a gente trouxe, né, uma das questões que a gente tensionou foi isso que a Raquel também mencionou, do não atendimento dos beneficiários quando eles chegavam sob efeito de substância lá. E o que é que isso, assim, como que isso impactava essas pessoas? E os beneficiários defendiam essa ideia. Não, mas como assim? Então a gente pode chegar aqui sobre efeitos, tipo assim, como se a responsabilidade deles de fazer uso ou não tivesse atrelada a uma proibição do serviço. E isso, para eles, de fato, tem um valor, e, de novo, o quão delicado é você abordar esses assuntos de forma que as pessoas possam falar sobre e refletir, mas também, quando você fala, você escuta o impacto que aquilo tem em você, né? Então, é, enfim, são discussões necessárias. E aí, eu e outro estagiário lá tentando mediar essa conversa, tipo, e a galera, inclusive, num certo momento, pareceu agressiva com relação a gente. Tipo assim, como vocês podem estar propondo isso, de algo que é tão importante para a gente, que é a proibição de vocês em cima da gente, né? Então é muito curioso. E aí um outro ponto que me veio da primeira fala do Matheus, que foi comentar só isso para passar a palavra para a Carol, que levantou a mão, disso do estigma das drogas e o proibicionismo, que é importante a gente lembrar que, por exemplo, a proibição da maconha no Brasil, ela tem uma base racista. Assim como nos Estados Unidos, né, também e tal, mas num discurso que se propõe de cuidado, de saúde e tal, mas a base é racista, né? Inclusive eu fiz um trabalho na faculdade que a gente falou sobre maconha e a importância que era o que a gente pensou na época, né? A importância que é para aqueles estudantes de psicologia poder debater esse assunto e causou incômodo nos estudantes e na professora trazer esse assunto, né? E aí na pesquisa a gente viu que algumas notícias da época, eu não vou lembrar de datas, mas que falavam, sei lá, na mesma notícia junto o cigarro do diabo e alguma referência às pessoas africanas que trouxeram isso. Então, de novo, se a gente não estuda de onde que vem o início de algumas práticas, a gente tá fadado a reproduzir violências nessas interseccionalidades, né, que são racistas, que são, enfim, que trazem outras problemáticas, né?
Vou passar a palavra para a Carol. Oi, gente. Bom dia. Desculpa não abrir a câmera, eu tô fazendo coisas em casa. Eu tô cozinhando, meio gripada, assim. Mas, enfim, só para dizer, assim, que eu achei muito massa, né, o encerramento hoje, ó. Queria agradecer as falas do Matheus, a Raquel, agradecer também ao Vitor, a Gabi e o Davi, que estão levando conversas abertas aí com debates super importantes. E eu queria colocar uma questão, gente, assim, para a gente discutir. Acho que ainda tem um tempinho, né? Principalmente com essa questão do acesso aos equipamentos e aos serviços, que eu acho que me pegou muito, quando o Vitor traz, por exemplo, né, a dificuldade com relação à redução de danos e também o lance do atendimento a pessoas que estão sob o uso de substâncias, né? Que eu acho que é um ponto que enfim, que eu acho muito interessante para a gente pensar com relação à prática com clínicas públicas. Por exemplo, quinta-feira eu estava lá na praça com o pessoal da universidade, da extensão, e a pessoa que eu atendo, a pessoa em situação de rua que eu atendo já há algum tempo, né, que eu estou acompanhando já há algum tempo, mais de 6 meses, eu acho que desde o início do ano que eu estou acompanhando a mesma pessoa em situação de rua lá na praça. E ela estava sob o uso de álcool. Assim, é uma coisa que aparece na história dessa pessoa, que sob o uso de álcool, é, ela diz que fica mais propensa à agressividade e à violência. E sendo eu uma mulher atendendo uma pessoa em situação de rua, que eu sei que vem com esse discurso e que eu sei que tem um histórico de violência contra a mulher, eu fiquei com medo, né? Particularmente, eu fiquei com medo de atender. E aí eu penso que os equipamentos, eles também têm uma certa função de proteger, né, aquele que está atendendo. É diferente você fazer esse tipo de atendimento quando você está institucionalizado, num CAPS, e quando você está na clínica pública. Não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Enfim, só assim para também a gente colocar um pouco em perspectiva os impasses de quem está atendendo, né? Tem os impasses aí com relação ao acesso dos usuários, mas, enfim, compartilhando com vocês uma dificuldade que me atravessou e eu acabei não atendendo essa pessoa na quinta-feira, porque, enfim, eu estava indo para a reunião da extensão, mas também eu não me senti segura para fazer aquele atendimento nessa circunstância sozinha, enfim, sendo uma mulher. É isso, galera. Obrigada aí pela discussão, muito massa. Você quer comentar, Matheus, antes da gente passar para a leitura? Não, só dizer que, de fato, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa se atentar também, né? Ah, porque a possibilidade da gente conseguir atender pessoas que estejam, e aí mesmo dentro das instituições, né? De fato, aqui também é uma realidade, né? De muitos equipamentos acabarem se negando a atender a, a população que esteja, né? Um usuário que esteja ali sob o efeito de alguma substância. E aí a gente se interroga mesmo dentro dessa condição olha, mas se ele está procurando um equipamento, tem uma demanda aqui que eu preciso estar atento, né? Existe algo, existe um pedido aqui, mas a gente também entende o lado de que muitas vezes o equipamento, ele possibilita, entendendo que sim, pode-se existir uma margem para que essa pessoa, dentro da utilização, a parte, enfim, de como essa substância, ela possibilita uma alteração do seu comportamento, entendendo, né, se o equipamento ele possibilita segurança para o paciente, né? Que eu acho que para além da segurança para o paciente, mas também a gente tem uma série de profissionais nos equipamentos que não estão devidamente formados, né, capacitados para atender o que a gente tem de hoje por uma demanda de crise em saúde mental, por exemplo, né? E aí, quando eu falo crise em saúde mental, eu falo ah, desde o que a gente pode, dentro da psiquiatria, vai se chamar das crises psicóticas, crises maníacas, mas também de alguma crise induzida, né? Uma crise psicomotora induzida ali pela utilização de certas substâncias. E, infelizmente, o que a gente vê é uma completa violência para com esses usuários, porque muitas vezes essa abordagem ela é feita com o apoio da polícia militar, ela é feita com o apoio dos agentes de segurança, que não tem absolutamente nenhum manejo para com essas pessoas, né?
O manejo deles é a coerção, é a violência. E muitas vezes o que a gente vê assim de notícias que entristece muito é, por muitas vezes, o aniquilamento, de fato, dessas pessoas. Então, o cuidado ele é anulado no meio de tudo isso. Eu acho que são questões ali que a gente não tem, acaba não tendo uma solução, porque existem os dois lados da moeda, né? Existe o profissional ali que de alguma forma está desamparado nesse cuidado, né, em se sentir seguro ali de certa forma para conseguir prestar esse cuidado, né? Os CAPs daqui da região, por exemplo, da Litoral Leste de Jaguaribe, nós não temos seguranças nesse CAPs, né? A gente não tem a presença ali, e aí eu sei que é muito delicado a gente falar da presença de um segurança por conta que a gente acaba levando essa questão dos equipamentos de saúde mental enquanto algo que envolve uma periculosidade ali, né? Mas, mediante um equipamento passível a atender pessoas em crise, pessoas que possam apresentar um comportamento agressivo ou não, é interessante que a gente tenha pessoas ali que estejam devidamente capacitadas para esse manejo, de fato, né? Para essas intervenções. Né? E quando eu falo capacitadas, não é uma intervenção, não é simplesmente a contenção, mas é exatamente o manejo desse paciente ali, né? É um cuidado ali para conseguir ah, organizar aquela situação que se apresenta. Ah, Vitor, vocês conseguem me ouvir? Eu vou só puxar uma fala da Carol, do Vitor e do Matheus e fazer aqui um comentário. Matheus pontuou agora muito bem essa questão, né, da capacitação, do manejo. Carol trouxe a questão da clínica pública, né, que é onde eu me situo também enquanto profissional. E aí eu lembro de começar o encontro falando isso, né, das demandas que chegam na clínica pública. E por diversas vezes, né, estou no coletivo aí, em atendimentos, com paciente também que já acompanham, vai fazer ano que vem 2 anos, né? Então, assim, é um paciente que faz uso e várias outras questões, mas, assim, as demandas que chegam na clínica pública muitas vezes são pessoas, né, sobre uso de álcool. E eu lembro de um atendimento que eu realizei na praça, e aí eu não tive esse receio que a Carol teve, mas porque aí agora eu vou pegar a fala do Vitor, né? Porque tinha Vitor, tinha Camilo, tinham outros membros do coletivo que estavam em atendimentos simultâneos, né? E aí eu pego a fala do Vitor quando o Vitor fala essa questão da clínica, da solidão da clínica, né? Então, por exemplo, debates como esses, né? Em que a gente traz a questão da sexualidade, da identidade, do uso de substâncias, da cidade, né, do território, de como esse corpo se situa. Eu acho que debates como esses que a gente coloca aqui, na teoria, nas vivências, são uma construção que fazem com que a gente se capacite para não ir a campo sozinho, né? Porque quando na realidade um profissional, uma mulher como Carol, né, como eu, quando a gente se coloca enquanto corpo de analista, né, e aí a gente pensando, né, nessa coletividade, nesse coletivo que se constrói atravessado muito pela política do território, né, um território que muitas vezes é faccionado, tem suas divisões ali invisíveis, mas ao mesmo tempo visíveis, violentas, né? Quando a gente se coloca enquanto analista nesse território, a gente também tem que pensar no coletivo em si, né? Quem vai me acompanhar dentro dessa dinâmica de ocupar o território, mas não me colocar enquanto analista numa posição de insegurança, né? Quando a gente traz, pelo menos foi muito que me atravessou no encontro de hoje, essa questão do uso de substâncias, né? E aí eu vou contar uma experiência muito pessoal, assim, da minha clínica. Por exemplo, eu não consigo, e talvez seja uma limitação minha, quero a opinião de vocês, estou jogando aqui para debate, eu não consigo atender, por exemplo, um paciente que está ali num estado muito chapado, sabe, que não consegue formular uma frase completa. Eu não consigo ouvir muitas vezes. Já tentei, mas eu não consigo ouvir muitas vezes o que é que o inconsciente daquele paciente está me trazendo. Então, geralmente a sugestão que eu faço é, em outro momento a gente continua, né? Sempre deixando esse espaço aberto, mas não consigo. E aí quero, né, a opinião de vocês que tem essa vivência também. Mas enquanto psicanalista do Coletivo Margem, que atende no território, enquanto mulher negra, né, assim, tem todos esses atravessamentos que a Carol pontuou, né, que
da solidão da clínica e que o Vitor trouxe também, que o Matheus coloca com a questão do território em si, né? Não é dizer, não faça uso de drogas, não as drogas, né? Licença aqui, ProErd. Não é esse lugar, mas é um lugar de como é que eu, profissional, que quero escutar esse sujeito que faz uso de substâncias, consigo ouvir sem julgamento, com acolhimento? Como é que eu consigo ouvir esse corpo sem colocar o meu também, muitas vezes, em risco, mas me colocando à disposição da escuta, né? Então, acho muito pontual essas colocações, essas discussões, esse coletivo, né, como um todo. Posso comentar? Gabi, eu acho que dentro, enfim, né? Eu acho que é uma marca que você colocou que é exatamente isso, né? Como é que a gente consegue sustentar uma escuta quando a gente sente que o nosso corpo está em risco, de certa forma, quando a gente sente que o nosso corpo ele está inseguro, né? Como é que se faz uma escuta flutuante através disso? Então, mas ao mesmo tempo você coloca essa condição que é muito importante, que é do coletivo. E até dentro das instituições, dos CAPs, quando dentro de uma iminência ali de um paciente que se apresentava um pouco mais agressivo no atendimento, a gente sempre fazia certas pactuações com a equipe para estar de prontidão ali, né? Para estar próximo, de certa forma, ou muitas vezes a gente fazia, aí, enfim, é um outro contexto, um outro cenário, mas a gente fazia atendimentos em conjunto, né? Quando era um acolhimento, uma triagem, a gente fazia atendimentos em conjunto, a gente fazia atendimentos, né? Isso muitas vezes era o psiquiatra que realizava. Com a porta aberta ou dentro ou na sala de espera, isso, mais uma vez, eu estou trazendo uma conjuntura aqui de inserção diferente, né? E é de fato você reconhecendo, acho que muito do que você e Carol colocou, né? Reconhecendo os seus limites, porque eu acho que para a gente conseguir sustentar uma escuta, a gente precisa estar seguro no lugar do que eu sei que meu corpo ali, ele não está necessariamente em risco, né? Dentro desse cenário. E sobre a escuta de pacientes, de usuários, né? Que eles podem que estejam no uso de certas substâncias, que estejam dentro dessa, né, os manuais vão chamar, né, dessa alteração de consciência, ah, realmente, se a minha via de atendimento é o discurso desse paciente, né, eu preciso reconhecer ali até que ponto, eh, o que que dá para realmente ali fazer com que aquele encontro ali realmente tenha uma potencialidade para o sujeito, né? Muitas vezes a gente não consegue, a partir desse processo, né, de um rebaixamento da inconsciência, e aí, mais uma vez, eu não estou falando aqui necessariamente dentro do campo, os termos, né, não do campo psicanalítico, mas de um outro lugar mesmo, né? Às vezes a gente consegue tirar algo daquele momento, às vezes a gente consegue tocar o sujeito de alguma forma ali, mas a depender de como esteja esse rebaixamento de consciência, a depender de como esteja isso, a gente não vai conseguir. E aí, de fato, a gente faz o reagendamento. Dentro da redução de danos, a depender de certas experiências, né? E aí é onde eu falo, olha, uma coisa que a gente precisa se atentar é se o sujeito ele procura o atendimento, estando sob o efeito de alguma substância, é interessante que a gente pelo menos entenda, olha, o que está se apresentando aqui, né? Ah, qual o pedido que está sendo apresentado aqui? E aí, dentro da redução de danos, principalmente da, quando a gente fala da atuação da redução em festas, em boates, em bares, existe em alguns espaços, né? Existem as equipes de redução de danos, que inclusive elas estão à disposição ali para pessoas que podem estar de um background, uma vivência ali, de certa forma. E que a gente vai alguns olha, vai a gente enquanto guia dessas viagens, né? Então, ah, desses conteúdos representam mais negativos vivenciando, né? A gente pelo menos se coloca, eu estou aqui, é isso.
Então, é interessante que você consiga verificar isso, né? O que dentro dessa manifestação desse sujeito está pedido, né? E se é algo ali que as minhas observam desse jeito, é algo que eu como oferecer, né? Sem colocar ali. Só eu Gente, vocês caiu a chamada conseguem. aqui para mim. Não, acho que foi geral. O Vitor também comentou aqui, acho que foi geral. Só vou esperar o pessoal voltar. Deve ter sido da própria plataforma. Eu vale até deu tempo, como assim? Não, foi não. Foi geral, amigo, foi geral. Tu concluiu tua fala? Deixa eu só ver se Concluí. tá. Eu acho que não tá gravando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu esperar o Vitor retornar. Mas acredito que esteja gravando sim. Pronto. Caímos, foi, Passar. gente. Foi todo mundo, viu, amigo geral. Vixe, Mas aí Matheus concluiu a fala dele, passar para Camila. Para aí a Camila fala, né? E a gente vai para os comentários e faz o encerramento. Oi, gente, bom dia. Só pegar o gancho do que vocês estão falando, compartilhar uma experiência de caso minha, que a paciente estava sob efeito de substância, né? Era uma paciente de longo prazo, assim, a gente já tinha um trabalho bem consistente, assim, coisa de 2 anos, eu acredito. E num determinado dia lá, ela chegou, ela tinha fumado maconha, provavelmente, né? Só que é uma paciente que ela tinha uma dificuldade de falar, né? E ela tinha coisas importantes. E nesse, né, eu também compartilho contigo que às vezes pode se tornar difícil, né, da gente escutar, enfim. Mas nesse caso que eu atendi foi um ponto-chave, sabe? Eu escutar ela ali naquele momento, claro que ela não estava assim, não estava uma coisa assim, foi o ponto para ela conseguir falar coisas que ela não conseguia falar antes, sabe? Que foram bem importantes né, para ela abrir algumas questões ali na vida dela, enfim. Então é muito, eu acho, né, como ele falou, do caso a caso, assim, do que isso está querendo nos dizer, né, nos convidando a escutar ali. E foi interessante que daí o caso tomou um outro caminho, assim, né? Portas se abriram e foi bem, bem bacana. gente, então, seguindo aí para o nosso fechamento, eu vou ler os comentários que ficaram no chat, aí eu volto com o comentário do Matheus, aí acho que a gente pode finalizar, certo? O Davi mais cedo tinha colocado. Eu fico pensando também dessa relação da cidade com as drogas pelo ponto de vista da indústria farmacêutica. Sabemos que vivemos um estágio de produção e reprodutibilidade do capital que sufoca e amarra cada vez mais as possibilidades de ser si mesmo, como se constantemente fôssemos nos tornando alheios de si. Enfim, dessa viagem aí, penso também como a indústria farmacêutica se apropria das drogas para fazer essa regulação dos corpos e os ajustando à lógica desse nosso projeto político que se embasa na concorrência, nos resultados, na produção. Escamoteiam justamente aquilo que denuncia os efeitos de seus abusos. E aí ele segue em outro comentário. Aquela história que sempre usam como demérito, né? Desse emparelhamento do gay com o banheirão. Hoje pode ter outras reverberações. Enfim, a sociedade passou a regulamentar outras coisas. Mas um dia o banheiro já foi o único espaço que pessoas LGBT podiam trocar algum tipo de afeto. E comentário de Liz, vi esse post ontem e fiquei pensando muito sobre isso. A droga como uma possibilidade de cuidado. É importante construir outros sentidos sobre os usos e coletivizar essas reflexões também, até entre nós que estamos na linha da vivência de algum uso e também de ocupar o lugar do profissional que atende e acompanha pessoas nesse sentido. Está atento aos discursos. Martin também comentou, acho muito importante a discussão. Cheguei há pouco tempo, não, conheci há pouco tempo uma psi, a Júlia Bueno, que trabalha com redução de danos, pensando não só nos usuários de drogas, mas também na prevenção de ISTs. E ele coloca o link para esse trabalho. Camila tinha comentado, né, na minha cidade de origem, bem no interior do Rio Grande do Sul,
eles escolhem o local do CAPS AD bem distante dos bairros centrais ou nobres, para ficar escondido. Gabi dizendo que a Raquel é maravilhosa. A Raquel dizendo, tive uma equipe de redução de danos, todos uns divos. Ótimo, né? Liz diz saudades do NUCED. Raquel continua, já fiz redução de danos em vários espaços, tem muita possibilidade criativa. Uma base totalmente importada, até no tom racial. Acho que era sobre o proibicionismo, né? E é uma realidade nos dois espaços. Pessoalmente, creemos possibilidade na clínica pública de sofrer alguma violência. E ela sugere o livro Drogas Futura, Novas Perspectivas. Legal. Então, gente, agradecer aí a contribuição de todo mundo, aos microfones abertos, aos comentários no chat. Eu passo a palavra para o Matheus para a gente ir finalizando o encontro de hoje. Bom, primeiro eu queria só agradecer mais uma vez ao coletivo, né? Eu acho que foi através do coletivo Margem que eu conheci uma possibilidade de uma formação que não fosse tão elitizada, de fato, né? Acho que através, inclusive, do coletivo Margem eu conheci outros coletivos, né? Dessa possibilidade de formação que, inclusive, está atenta a vida e a experiência, né, exatamente desses corpos periféricos, marginalizados, aqui pensando nas inúmeras formas ali de intersecções que vamos atravessando e da gente poder olhar um pouco para isso, né? As discussões aqui, eu acho que elas foram muito caras, né, para a gente poder pensar essa possibilidade, inclusive o nosso local enquanto analista, enquanto psicólogo, seja enquanto analista, seja enquanto psicólogo, seja enquanto profissional da saúde, mas existem duas questões. Uma questão, inclusive, que foi retomada de um dos primeiros encontros, que é quando a gente pensa no corpo dissidente, que a gente não reduza a demanda desse corpo à própria condição da dissidência. Apesar de que, sim, existe sim um sofrimento, não pela condição de dissidência, não pela condição ah, de uma transidentidade, né? De uma homossexualidade, mas pelo efeito do embate constante com o social e do que se apresenta enquanto norma. Dito isso, né? A mesma condição quando a gente fala sobre pessoas que utilizam certas substâncias, algumas substâncias, e que buscam cuidado, né? A partir do momento em que a gente reduz essa pessoa à condição de viciado, né? A condição drogado, né? Dessas palavras tão estigmatizantes, a gente perde a oportunidade de escutar esse sujeito, de escutar a história de vida desse sujeito, né? E de entender ali toda a sua narrativa, de entender inclusive o seu pedido, né? De se colocar ali para escutar as suas dores de fato. Então, que a gente possa estar atento a isso, né? Que a gente possa estar atento a essas questões ao veicularmos a nossa escuta. E é isso. Eu acho que posso ficar por aqui. Mais uma vez, agradeço aí o convite. Oi, gente, para fazer o encerramento, eu queria agradecer demais o Matheus, assim, foi uma fala cheia de referências e que serve para a gente continuar estudando, né, e pensando sobre os assuntos. Por favor, retorne ao Margem em situações futuras. É, e Desejo. também e também agradecer a todos, todas, todos aqui presentes mais uma manhã no nosso Conversas. Lembrar que esse encontro também vai estar no YouTube, né? A gente tem colocado os encontros lá no YouTube, Imagem e Psicanálise. E próximo ano, mais atividades do coletivo. Quem tiver interesse de participar, a gente sempre está divulgando lá no Instagram. Quem quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, pedir pelas referências que são colocadas aqui, a gente pode fazer essa interrupção também. Então, acho que é isso, né? Vou aproveitar o final de semana usando drogas lícitas ou ilícitas, aí depende de cada um. Um cheiro a todo mundo, acho que a gente pode ficar por aqui. Aí agradecer também a Gabi e o Davi nessa empreitada aqui no Conversas Abertas desse semestre, que foi muito massa, né? Muito corre, mas muito massa. E para fechar, queria sugerir da gente bater um retrato
aqui que a gente sempre tem que deixar no registro, né? Quem tiver a possibilidade de ligar a câmera, de se sentir à vontade, para a gente deixar aqui, senão as fotos também ficam aparecendo aí, dá para registrar que vocês estiveram presentes nesses últimos. Inclusive, Martim também, que foi que colaborou aqui, então fala com a gente numa participação também, né? Muito legal. E a Raquel que a gente tinha comentado, né? Então, vou bater aqui o print, depois a gente coloca no Instagram também. Então, eu vou contar 3, 2, 1, aí eu tiro o print. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Só verificar aqui se foi. Gente, eu caí de novo, perdi os minutos finais da fala, mas deixa eu agradecer também a vocês. E é isso, né? Pois pronto, gente. Então, agradecer a todo mundo, um cheiro. A gente se encontra aí no próximo conversa, nas próximas atividades. Tchau, gente.